Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje mais uma quarta-feira, dia 10 de setembro e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, Ibovespa hoje aí negocia 0,5% positivo até o momento, tá? Faltam 10 minutos para o fechamento do pregão. Segue o movimento em alta, né? Ainda sinalizando não aquela força, enfim, por conta do tamanho dos candles. Começa a dar uma enrolada aqui, mas renovação de máximo no 143,340 sugere continuidade de movimento. Em caso de correção, tem suporte prévio, que não é um suporte muito forte nessa região do 139,500, depois um pouco mais abaixo, 138,200, tá? O dólar negocia a 0,5% negativo, né? Então basicamente mesma negociação do Ibovespa, mas inversa, né? Bolsa para cima, dólar para baixo, tá? O dólar ainda segue aqui nesse nheco-nheco, né? Travado. Em caso de perda dos 5.418, sugere possibilidade de um retorno para a faixa dos 5.360. Caso reaja aqui, né, seria interessante ele deixar uma barra de engolfo de alto, que mudaria esse sentimento aqui mais travado. Por exemplo, se ele deixou engolfo de alta, fechamento acima da máxima de hoje, aí sugere possibilidade de retorno para essa região de resistência dos 5.555, tá? Partindo lá fora, o S&P negocia 0,13 positivo, mas o contexto está interessante, tá, pessoal? Porque ele vem renovando máximas, né? Então, o que eu considero para validar um movimento agora, até incluindo com as coisas novas que eu venho estudando, né? Que inclusive está quase me deixando louco. Ou já deixou, né? Não sei. É porque, rapaziada... Nossa, pessoal do céu. Estudando essas coisas novas, eu tô quebrando a cabeça que vocês não têm nem ideia, cara. Que é muito contra-intuitivo a tudo que eu já vi de análise técnica. E não, muitas coisas vão contra um monte de coisas que eu fazia. E que também davam certos, né? Mas que para Forex, para Day Trade, eu estava sentindo dificuldade em aplicar as coisas e a minha estratégia que eu já uso em ações para índice. E, em específico, Forex eu acabei não testando, né? Eu já estou operando Forex, mas já testando esse outro método novo. Mas, cara, que dor de cabeça. Primeiro porque não tem muito conteúdo em brasileiro. Os que tem são bem ruim, bem ruim. Tem um ou outro assim que consegue, consegue trazer de fato ali o método. Alguns até são bons, mas ficam muito cheio de flu-flu, né? Quer gourmetizar para deixar aquela... E é claro, né, pessoal, eu não estou reclamando porque cada um faz do seu jeito, né? E quem sou eu para reclamar, até porque eu não sou a melhor pessoa para fazer isso também. Tá? Mas não sei se é porque eu sou meio tiozão, enfim, eu aprendi as coisas que eu aprendi até hoje olhando pessoas muito mais velhas, então a maioria das pessoas que tratam desse método novo de operação são moleques, né? São pessoas mais novas, então tem aquele ar de querer enfeitar, falar bonito e não sei o que, e acaba complicando, né? Mas mesmo assim ainda acompanho alguns, mas estou procurando alguns conteúdos em inglês e alguns outros aí que eu achei interessante, mas enfim, vamos lá. O que eu estou considerando é quando ele tem a indução de um fundo anterior e uma nova impulsão. Tá? Então, mesmo que ele não faça a correção naqueles pontos de interesse, se tem uma indução que é formar fundos ou topos nivelados, ele rompe a mínima desse topo ou desse fundo, eu entendo que ele já pode dar continuidade no movimento. Tá? O exemplo que ele fez aqui embaixo, olha, correção, perda minimamente do fundo, impulsão. Né? Deixa fundo aqui de novo. Né? Então ele deixa fundo aqui de novo, belisca aqui. Então agora eu entendo que a partir desse momento tem a possibilidade dele voltar para tentar renovar essa máxima. Tá? Então bem bonito o movimento do S&P, tá? Bem bonito, apesar de não estar subindo muito hoje. O Nasdaq, mesma situação, movimento de correção, possibilidade de voltar para tentar renovar a máxima nos 24 mil pontos, né? Ambos os índices trabalhando aí mais enroscado nessa região de topo, tá? O que não dá para desconsiderar é que ele vem afunilando aqui, olha. Deixa eu ver se... O canal aqui nem encaixa, né? Fica mais para uma cunha aqui, olha. Então ele vai afunilando. Deixa eu tirar esse movimento daqui.
tá? Mas está na região de suporte, expectativa que continue esse movimento aí de alta. DXY segue aqui brigando nessa região, que fica mais claro pelo diário, né? Olha, por enquanto o que vem sustentando o preço é essa região dos 97 dólares. Ontem mais uma vez foi a região que segurou, mas ainda não tem tanta força para quebrar o último topo, né? Olha, então ele precisa quebrar o último topo dessa movimentação. Tal que não dá para desconsiderar que ele também vem afunilando aqui, olha. Vamos ver se ele consegue gerar aí um desequilíbrio para cima, de fato confirmando interesse comprador nessa região, tá? E aí, claro, fazer esse movimento aqui de alta, um reteste, para tentar realinhar esse movimento para cima. Deixa eu só trocar a cor aqui. Dow Jones segue aqui ainda mais parado, também não consegue renovar máxima, fica aqui ainda engatinhando em região de topo, tá? Para renovar máxima precisa romper e fechar acima lá dos 45.900, ok? Mas aqui também não dá para desconsiderar que ele vem afunilando, né? Olha, então é interessante que ele ganhe movimento logo para cima, né? Para cima, senão fazer uma movimentação para baixo e vir quebrando esse movimento aqui fica bem feio, tá? Deixa eu tirar esses outros estudos aqui, que senão fica muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Eu vou tirar até esse aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui que eu já perdi tempo, né? Minério de ferro assou no pivô, mas ainda não consegue dar sequência no movimento. Petróleo Brent está enroscado, não tem nada. O ouro passa a corrigir o movimento. Também esticou em linha reta, né? Normal que volte para fazer algumas correções. Cadê a prata? A prata também segue corrigindo aqui lateral, tá? Vamos ver se ela consegue fazer renovação de máxima. E já tem um alvo logo acima, né? Que ela quase cravou, que é o 41,80 dólares. Depois mais o principal, 44, 45 dólares, tá? Bitcoin deu uma acelerada depois do dado econômico que saiu hoje na parte da manhã. O Bitcoin chega a negociar agora 1,77. Até tento a movimentação aqui um pouco mais para cima. O volume volta a dar uma melhorada, mas nada demais por enquanto também. O Ethereum chegou a subir 3% durante o dia, devolve tudo alto. Aqui tá fraco, tá, pessoal? Acharia até interessante ele beliscar abaixo desses 4.000 aqui, ó, ele retestar os 3.700, tá? Acredito que pode ser o gás aí que falta pro Ethereum ganhar força para voltar a testar seu topo histórico, tá? Eu gostaria de ver esse movimento aqui, olha. Deixa eu só ver aqui que até o webcam agora tá meio doido, cara. Ondo chegou a dar uma subida forte hoje, tá? Mas só vai ficar interessante o papel quando voltar a negociar acima de $1,26, tá? Ainda tá preso dentro desse movimento. Sigo comprado, né? Foi foi a única que eu comprei, que eu falei para vocês de altcoin nessa correção, né? Que eu comprei aqui, ó. Nessa região, tá? Acreditando nesse impulso, uma correção, seguida da tentativa de uma movimentação de alta, tá? Mas ainda precisa ganhar força, né? Link também ainda bem parada. Eita. Não tem nada por enquanto, tá? As criptos ainda estão meio paradas, tá? Precisa dar uma corrigida, né? Por isso que eu falo, subir em linha reta e cair em linha reta, aí depois o movimento fica bem mais enroscado. Bom, voltando para a nossa bolsa, pessoal. Análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances e depois análise a pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver análise de alguma ação em específico, de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise aí para o dia seguinte, beleza? CIAB3 tá, hoje sobe aí 4,5%, né? A gente tinha comentado de possibilidade de venda, mas tem que aguardar uma região de reteste aqui e realinhar, tá? Porque hoje entra um volume comprador aqui no papel, deixar a ordem aqui, olha, agora que
né, nós temos aí a nossa bolsa bem mais positiva, não dá para já vender aqui no reteste, tá? Ele chegou até a beliscar aqui, olha, não chegou a testar lá. Tem que aguardar chegar nessa região, ok? Deixa eu ver o semanal como é que tá do papel. Eu não vejo nada interessante para fazer ainda no papel não, tá? Eu aguardo. MGLU segue subindo forte, o papel negociei mais 4,37 positivo no dia de hoje, não acho nada para fazer. Ponto que eu fico atento no papel, 8,40 ainda, tá? Só para quem já está posicionado, né? Aí não tem mais o que fazer. MRV chega lá na nossa região de resistência aqui, olha. Perde força, começa a corrigir. Também não acho nada interessante no papel agora. Ponto que eu fico atento para buscar alguma coisa na região dos R$7. Tá, o papel já começa a derivar aqui, olha. Entra pressão vendedora no dia de hoje, em cima de uma região de resistência. Algo interessante só lá na região dos R$7, 6,70 aqui para ver e buscar por validações de compra no papel, tá? Braskem por enquanto não vejo nada. Nessa região aqui, olha, talvez o que eu buscaria, se jogaria lá nos 15 minutos. Se ele fizesse um realinhamento aqui, olha, uma impulsão de alta que quebre esse último topo aqui, na correção, pode sugerir uma compra nessas regiões aqui, olha. Mas, para ser válida essa compra aqui, precisa acontecer um impulso aqui para cima, tá? Um impulso aqui. Aí eu estou falando de realinhar o gráfico de 15 minutos a favor do gráfico diário, tá? Olha, buscando esse movimento aqui. O papel deixa esse fundo que não é válido, porque ele não renova a máxima, tá? Então o topo, o fundo verdadeiro ainda está aqui embaixo e o topo é esse aqui. Então essa é a referência, que quebra esse último topo, que foi o que gerou essa mínima. Lembrando que a tendência principal já é de baixa, né? Aí o papel volta, ele rompe esses topos aqui nivelados, olha. Testa essa região de resistência. Entra a defesa vendedora, até porque a tendência principal ela é uma tendência de baixa. Então, cara, tô olhando essa oportunidade aqui, olha, tá? Ver se ele perde esse fundo e entra a defesa compradora aqui, olha, para romper essa máxima, tá? Para buscar alvos mais lá em cima, mesmo que depois volte a cair, mas é uma das possibilidades que eu estou olhando é essa aqui, tá? Para Braskem. Só que é mais arriscado porque a tendência é de baixa. Por isso que eu estou olhando e esperando lá os 15 minutos. Tá? Que aí o stop dessa operação aqui vai ficar um stop em média de 1,5%, 2%. Beleza? CVCB3 eu não vejo nada, né? Tá rolando aqui uma bandeirinha de baixa, que o alvo é aqui embaixo em 80, mas eu não vejo nada para fazer no papel. CBAV3 não vejo nada para fazer nessa zona aqui, para procurar por vendas aí. Eu não gosto de vender assim já de primeira quando ele vem com essa impulsão, até porque ele não fechou nem o gap aqui, tá? Então eu esperaria ele voltar aqui para cima, deixar mais um topo e aí sim jogar uma impulsão para baixo e na correção eu buscar por vendas, tá? Mas no momento eu não vejo nada para fazer. E aí, claro, né, em ações tem que ter paciência para esperar desenvolver esse movimento, tá? Mas vender aqui já no reteste eu não gosto não. Até porque ele não fechou o gap aqui em cima, né? Na TU3, para médio prazo, não vejo nada, tá? O papel ainda tá meio fraco aqui, cara. Assim, não tem força compradora nesse suporte. Então eu fico de olho mais aqui no meio do movimento, ó. Tá? O suporte é 8,50, o próximo lá nos R$6. Pô, R$6 pode ser até que vale a pena, né? Você começar a montar uma posição. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Já vai dar basicamente nessa mesma região aqui. Depois só lá embaixo. Não vejo nada para médio prazo no papel não, tá? Acho que a gente tem coisa aí melhor. E aquela, né? Assim, para médio prazo, montar a posição agora, assim, tem que tomar cuidado, né? A maioria dos papéis aí andaram bastante já, né? Nos últimos 12 meses. Então, não sei se é uma boa hora para montar a posição, iniciar uma posição de médio prazo nesse momento, tá? A maioria dos papéis já trabalham em forte tendência de alta, tá?
Nvidia, não vejo nada. Deixa eu ver. O papel deu uma entrada aqui embaixo, né, de curtíssimo prazo, olha. Mesma coisa lá do S&P, ó. Ele rompe minimamente esse fundo, volta a fechar acima, aqui teria uma comprinha com stop bem embaixo, mas como a dúvida é para médio prazo, eu não vejo nada no papel, tá? Cara, essa região aqui, olha, 16,25 pode ser uma boa. Aí tem que ficar atento quando o papel chegar nessa região para ver como vai ser a reação do preço. Mas não vejo nada interessante por enquanto não. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí, claro, usando as médias e o que eu trago para vocês de correção nas médias, acionou compra aqui, olha. Compra no rompimento da máxima, o stop está aqui embaixo. Um stop aí de 7%, tá? Um stop caro para a Nvidia, né? Mas, sinceramente, eu não compraria aqui não. Onco 3 para médio prazo. Cara, você tem a possibilidade de uma compra aqui já, só não compraria a mão completa, tá? Eu compraria 25% da mão aqui nessa região, 25% aqui e 50% da mão aqui para fechar o 100%, por exemplo, tá? Para montar a posição em todas essas regiões aqui mais para baixo. E aí beleza, se montou aqui e felizmente ele continuou subindo, não tem problema nenhum, vai carregando com a mão menor, tá bom? Mas eu não montaria 100% aqui ainda não, tá? O papel não está numa tendência de alta ainda no semanal, né? Ele vem numa tendência de baixa, apesar dessa última impulsão. Então, não viria problema, por exemplo, de remontar a posição mais caro depois que ele confirmar esse pivô aqui, olha, na correção. Tá? Então, eu montaria aqui pelo menos 25% nessa região, uma mão bem pequena aí, tá? Petri 4, médio prazo, não gosto do papel aqui, tá? Tá no meio do caminho, já expliquei, ó. Consolidação com range amplo, região de 50%, eu não gosto de montar a posição assim. Então, onde foi bom montar a posição em Petrobras? Lá embaixo, ó, nos 28. Essa aqui foi uma boa região para montar, vou começar a montar a posição. Agora, aqui no meio do caminho, não vejo nada para fazer, tá? Agora, a curto prazo foi o que eu trouxe para vocês no sábado passado ou retrasado de Petrobras. Olha, ela acionou a entrada. Né? Acionou a entrada aqui no reteste, olha. O alvo aqui em cima nos 32,60 e tá andando, tá? Não lembro se eu comentei aqui embaixo e depois veio para cá, enfim. Mesmo contexto que eu trago para vocês, beleza? Mas para médio prazo não vejo nada não. Quem está posicionado e pegou aqui para curto prazo, região para fazer uma saída parcial 32,70. Beleza? Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês e até mais, pessoal. Ó, faltou uma aqui, ó, Pets. Não vejo nada também, tá? Para médio prazo só lá embaixo nos R$3. Papel muito fraco. Tendência de baixa, não vejo nada para fazer no ativo não, tá? Não gosto. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e um abração aí.